Os ciclos globais reciclam os nutrientes por meio do ar, da terra, da água e dos organismos vivos. Durante esse processo, interligam formas de vida do passado, presente e futuro. Nós até tivemos uma brincadeira em sala, não sei se vocês vão conseguir lembrar, que eu disse, alguém de vocês comentou que havia lido, dizendo que é possível que um pouquinho da água que nós tomamos hoje tenha passado aí pelo corpo de muitas pessoas, né? E de muitos animais também. E aí, na realidade, isso pode ser considerado, sim, porque o ciclo da água, não só os nutrientes, eles são recicláveis. E um deles, que nós utilizamos muito, é a água. A água passa sim por reciclagem durante aí todo momento que está no planeta. Por que biociclo? Por que biogeoquímicos? Então, nós podemos dividir aí a palavra nós podemos dividir em três, na realidade. Bio, que vem de vida, que são os organismos vivos que interagem na síntese orgânica e na decomposição dos elementos, né? Geo, o meio terrestre, que é a fonte dos elementos, e químicos são os ciclos dos elementos químicos, que nós vamos já falar um pouquinho no próximo slide. Tipos de ciclos biogeoquímicos. Então, nós temos o ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico é o ciclo da água, né? Hidro vem de água. Os ciclos gasosos, nós temos três exemplos aí, que é o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio e o ciclo do oxigênio, e os ciclos sedimentares. E os ciclos sedimentares aí, nós entramos na questão química, que é o fósforo, o enxofre, o cálcio, o magnésio e o potássio. No ciclo hidrológico, hoje nós vamos falar apenas do ciclo hidrológico. Então, no ciclo hidrológico, qual é a função desse ciclo? Existe dentro desse ciclo a coleta, a purificação, a distribuição e a reciclagem do suprimento fixo de água da terra. Quando nós estávamos em aula, nós fizemos até uma brincadeira, eu não lembro quem disse, mas falou, professora, eu li em algum lugar que pode ser que a gente esteja tomando água que já passou aí pelo corpo de alguém ou pelo corpo de algum animal há algum tempo atrás. E eu falei, olha, pode ser que sim, né? Porque a água, ela passa por essa coleta de purificação e, na realidade, ela passa por essa reciclagem, né? Pode ser, sim, que, de repente, a água potável que nós tomamos hoje tenha, em algum momento, passado aí pelo corpo de algum animal ou pelo corpo de outra pessoa. E aí, essa coleta, purificação, distribuição, ela acontece. Aí nós temos também uma outra forma de purificação, que é a evaporação e a precipitação, que elas atuam como um processo natural de destilação dessa água. Então, com essa evaporação, lembra quando você estava lá no Ensino Fundamental 1, que a Pro falava, possivelmente através de alguma musiquinha ou algum desenho, que a água tem lá 3 processinhos, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Então, através desse processo, também completa-se esse ciclo hidrológico. Então, a evaporação acontece, ela fica na atmosfera condensada através das nuvens e depois acontece aí a precipitação quando existe a fragmentação dessa nuvem, né? E o ciclo de renovação da água, ele serve apenas para manter a qualidade dessa água. Precisa dessa renovação, precisa passar por esses ciclos para que essa água continue potável aí, não só para o nosso consumo, como para o consumo de todos os seres viventes desse planeta. Aqui tem um esqueminha do ciclo da água, começando aí à direita. Então, nós temos armazenamento da água nos oceanos, acontece a evaporação. Depois dessa evaporação, nós temos a condensação através das nuvens. Se você der uma olhadinha nessa seta que está em linha reta para cima, está falando da evapotranspiração. Essa evapotranspiração é a transpiração que acontece através das plantas, tá? Ela também transpira e essa água também fica condensada aí na atmosfera através das nuvens. E aí, após esse armazenamento de água nas nuvens, nós temos a precipitação. O armazenamento, ele pode também acontecer
nos picos das montanhas, onde a temperatura é mais baixa, obviamente, e aí no gelo. E essa precipitação, no gelo não, transforma-se em gelo. E essa precipitação ela pode acontecer no degelo natural, pode acontecer também através da chuva. E aí vai alimentando o leito dos rios, e aí nós temos um armazenamento de água doce não só nos leitos dos rios, como nós temos armazenamento de água doce também abaixo da terra, através dos lençóis freáticos. Quais são os principais processos? Então, vamos fazer um resumão. Nós temos a evaporação, a transpiração das plantas, a condensação, a precipitação, a infiltração e percolação e o escoamento superficial. Quais são? Até agora nós vimos então os processos que são os processos naturais, que eles não precisam aí de nenhuma atividade, a não ser a atividade da própria natureza. Então agora nós vamos falar das atividades humanas no ciclo da água. Então ela é benéfica? Ela é maléfica? Sabemos até hoje que toda vez que o homem ele abusa dos recursos naturais, ele acaba trazendo muitos prejuízos. Então, a retirada de grande quantidade de água doce dos leitos dos rios faz com que esse leito ele acabe ficando superficial. Superficial não, ele fica mais raso, né? E isso causa, sim, um problema de alagamentos. Muitas vezes essa água, quando chove bastante, ela não consegue continuar no leito, ela acaba transbordando. Isso também ocorre através da remoção da vegetação, causando a erosão do solo. Então, quando tem uma chuva mais forte, por exemplo, esse solo ele está em processo de erosão e a terra que está na margem dos rios acaba sendo encaminhada para o leito, formando barro e também fazendo com que esse leito do rio ele não fique tão profundo quanto deveria. E a poluição das águas superficiais e subterrâneas, que nós vemos aí em larga escala atualmente, né? Não só as águas que estão aí superficiais, nós temos visto muitas campanhas falando sobre a situação dos oceanos, do excesso de plástico, da suspensão do canudo, inclusive. Hoje em dia não pode mais ter canudo de plástico em alguns estabelecimentos, outros ainda utilizam. Mas a gente fala muito pouco sobre a poluição das águas subterrâneas. Então, nós precisamos sim ter cuidado, precisamos ter cuidado com a questão do lixo. O lixo, ele gera o chorume, e o chorume acaba, infelizmente, aí infiltrando na terra e poluindo aí os nossos lençóis freáticos. Então, é o seguinte, primeiro ano, por hoje é só. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o ciclo do carbono. Eu me coloco à disposição para qualquer dúvida que você tenha. Nós temos aí alguns canais de comunicação que nós precisamos conversar através desses canais. E fique com Deus, tenha um bom descanso e boa aula.